Boa noite, irmãos. Quero convidar os irmãos, desde já, a abrir as Escrituras. A gente vai continuar o que nós temos estudado na carta de Paulo aos Efésios. Então, às vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui, tendo esse privilégio de trazer a palavra de Deus aos irmãos, nós temos estudado e visto um pouco o que Paulo tem ensinado aos Efésios. Aí chegamos no capítulo 5, no final do capítulo 5, num versículo e uma parte, na verdade, bem conhecida. Todos que foram a casamentos, né, acredito, tem alguma referência a estes versículos, ou uma pregação inteira sobre esses versículos, ou referência sobre estes versículos, que é Efésios 5, do verso 22 ao verso 33. Essa grande parte aqui, Paulo vem falar sobre o casamento, né? Fazer uma analogia, uma comparação, o Cristo e a igreja e a vida conjugal ali, matrimonial. Então, vamos ler aqui o texto e assim nós vamos meditar um pouco nessa passagem esta noite, tá bom? Diz assim o apóstolo Paulo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a própria carne, perdão. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo, nesse grande contexto dessa passagem aqui, ele vem de um contexto falando sobre ser sensato, sobre ser cheio do Espírito, sobre frutos daquilo, ou definições, ou aplicações daquilo que ele já trabalhou. Repito, uma das coisas que nós falamos aqui na carta de Paulo aos Efésios é que nos 3 primeiros capítulos, Paulo define doutrina. E ao definir doutrina, o apóstolo Paulo, nos 3 últimos capítulos, que é o 4, 5 e 6, ele começa a aplicar isso. Então nós vemos muita ênfase à santidade, à unidade, ao perdão, ao amor, à maturidade, a exercer os dons. Então, nós temos, principalmente no capítulo 4, uma ênfase muito grande sobre a unidade do corpo. E essa unidade, como ela gera e leva à maturidade, à plenitude, né, da perfeita varonilidade, que é a imagem de Cristo, que o modelo é Cristo. Assim, aquilo que Cristo faz e fez por nós, igreja, nos salvando, nos comprando, e nele, em Cristo, essa nova humanidade, como é falado no capítulo 3 também, a igreja que surge, no capítulo 2 ele fala, né, dessa nova humanidade, no capítulo 3 ele reafirma essa grandeza que é a obra de Jesus. A gente cantou bastante aqui sobre essa grandiosidade da salvação, da beleza do que Cristo faz na cruz do Calvário. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, como eu quero relembrar os irmãos, ele fala sobre a centralidade de Cristo no plano de Deus. Cristo é o centro. Ele é para onde tudo converge, a pessoa e a obra de Cristo. E o que ele faz na cruz, pelo plano qual o Pai estabeleceu para salvar um povo para si, nós somos comprados ali, por meio da obra redentora de Jesus. Então, estamos aqui, somos salvos por ele, para ser esse corpo, essa unidade, igreja, o que nos une, Cristo. E tudo o que a igreja tem vivido e demonstrado, essa maturidade, tudo isso é por causa de Cristo.
Ele capacita a sua igreja, fala no capítulo 4 sobre isso, que ele dá dons à sua igreja. Paulo chama esse corpo à unidade, lembrando que nós estamos sobre a direção do mesmo cabeça, que cabeça é autoridade sobre, é governo, é liderança, e Cristo é quem lidera, é quem governa a igreja. Portanto, quando ele começa a fazer as aplicações, nós chegamos, nos 3 últimos capítulos, ele fala sobre não ser como os gentios, que vivem nos seus vãs pensamentos, nas suas vãs vontades, conforme assim bem querem, mas temos que fazer aquilo que aprendemos de Cristo, e viver conforme o padrão de Cristo, viver conforme os ensinamentos de Cristo, a qual Ele é o nosso cabeça. Assim, meu corpo, a minha forma de viver, ela é moldada e vivida por aquilo que a minha cabeça faz. Então, a cabeça lidera, a cabeça governa, a cabeça direciona. Então, Cristo também é esse modelo. Não só esse modelo, é essa cabeça. E nós estamos ligados em Cristo, logo temos que obedecer o cabeça Jesus. E assim, o apóstolo Paulo vai trabalhando a ideia de santidade e vai falando sobre a questão de perdoar, a questão de não mentir, a questão de fazer várias ações que refletem essa característica de ser povo de Deus, de ser governado por Cristo, de ter Cristo como modelo, de ser Ele o nosso cabeça e viver conforme o seu padrão. Portanto, chegamos no capítulo 5, e ele estava falando um pouco disso, você lê no versículo 15, portanto, ele fala, vede prudentemente como andais, ou seja, como vocês devem viver, não como nécios, e sim como sábios. Ele fala sobre remir o tempo, versículo 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o sábio, ele vive em santidade, foi o que a gente definiu na última vez que falamos sobre esse versículo. O sábio, ele busca compreender a vontade de Deus. E aí eu falei da vontade de Deus revelada, que é a sua palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai relembrar disso. Qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos santificados, ou seja, que nós venhamos santificar-nos. Então, Deus tem uma vontade clara. Essa vontade de Deus não é oculta, não está em uma coisa que ninguém pode acessar. A sua palavra é a sua vontade revelada. E nas Escrituras nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus para vocês é essa, que vocês se santifiquem. Está lá. Esse é um dos padrões. É claro, tem outras relações de vontade que Deus mostra em sua palavra, mas essa é basilar e fundamental para que nós venhamos a compreender como devemos caminhar, buscando santificar, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos, quer por ações, quer por pensamentos, quer por motivações. Deus deve ser glorificado e devemos honrar e viver para Deus nesses padrões. Portanto, quando ele fala sobre não ser insensato, mas procurar compreender a vontade de Deus, ele fala sobre ser cheio do Espírito e fala de algumas características que eu creio que remete ou relembra essa ideia de ser cheio do Espírito, controlado, governado pelo Espírito, que é falando em salmos, louvando o coração, o Senhor, com hinos e cânticos, dando sempre graças a Deus, a ideia de sujeitar uns aos outros. E aí o apóstolo Paulo chega numa aplicação ainda mais particular de tudo aquilo que já foi definido. É lembrando que tudo aquilo que tem sido trabalhado pelo apóstolo não é algo que é distante de nós, mas é algo que está relacionado com a nossa vida mais íntima. E aqui ele começa a falar sobre um tema, e aí eu vou dar o tema, daquilo que eu creio que é esse padrão, tanto do versículo que nós vamos ler hoje, dessa passagem que eu li hoje com vocês, do 22 ao 33, sobre o casamento especificamente, mas também ela vai até o capítulo 6, verso 9, que é o padrão de Deus na vida comum. É o código doméstico, ou o lar cristão, a santidade no lar cristão, ou na vida cotidiana do lar. Alguns comentaristas falam como esse código doméstico, e tudo, porque nessa parte do versículo 22 do capítulo 5 até o capítulo 6, verso 9, ele fala do marido e da esposa. No capítulo 6, da 1 ao 4, ele fala do pai, dos pais e filhos. E do versículo 5 até o versículo 9, ele fala dos servos e dos seus senhores. Então, são padrões de condutas que são do seu cotidiano, da sua vida comum. E como aquilo que Cristo fez,
a salvação, a redenção, de Ele ser a nossa paz, tão grandemente definida no capítulo 2, né, que Jesus é a nossa paz. Quando nós não tínhamos, estávamos perdidos, por meio do seu sangue Ele nos aproximou e nos fez ser povo de Deus, comprados, remidos, e assim Ele é a nossa paz. E aí, por meio dele, nós temos paz com Deus e paz uns com os outros, graças ao sangue de Cristo. Como essas verdades grandiosas, a centralidade de Deus, da obra redentora dele, desse sangue que foi derramado para nos comprar, como ele afeta a minha vida no dia a dia, como ele afeta a minha vida no mais cotidiano, no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento no meu trabalho, de patrão, empregado, como relaciona assim minha vida cotidiana com minha esposa e a esposa com seu marido. Nós vamos ver como Deus tem um padrão, que vem dessa ideia que aplica-se num contexto de andar em sabedoria, de ser cheio do Espírito, levando a gente a trabalhar e a entender como o lar cristão, essas verdades vão se aplicar, o que Paulo definiu, fundamentou nos 3 primeiros capítulos, como vai definir e fazer com que nós venhamos a caminhar. Versículo 22, 23 e 24, de capítulo 5, que a gente já leu. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse texto é muito debatido e muito discutido, mas deixando todo um debate assim um pouco mais de lado, mas o contexto aqui é muito claro. Quando ele fala sobre submissão, ele fala sim sobre a ideia de respeitar a liderança do marido. Ele aplica essa realidade, até pelo contexto maior que nós temos aqui, que ele fala de uma liderança posicional. Lembre-se disso, de posição, não de qualidade. Homem e mulher são iguais perante Deus. Não há diferença deles perante o Senhor, como seres humanos de relacionamento com Deus. Ambos são comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro e ambos são imagem de Deus. Mas, posicionalmente, de posição, nós temos uma relação de liderança que Deus estabeleceu. E o contexto, como eu falei, desse código doméstico, ou da vida comum, padrão de Deus para a vida comum no lar, nós vemos que, desse 22 ao 33, ele fala do marido e da esposa. No versículos 1 ao 4, ele fala de pais e filhos, normalmente uma questão de posição. Pais são autoridades sobre os filhos, pais são lideranças sobre os filhos, e também ele fala do versículo 5 ao 9, dos senhores e dos servos. Os senhores também aqui têm uma posição de liderança, de autoridade sobre os servos. Então, dentro do contexto aqui, nós temos uma relação de posição de autoridade. Então, quando ele fala a mulher seja submissa ao marido, e o marido tem uma ideia de ser como cabeça, ele está apontando uma ideia de liderança do marido no lar, onde o marido deve, sim, reger, governar sobre aquele lar. Ele é o chefe da família. E, sim, ele tem essa característica. Mas isso, vamos ver, vai ter uma relação muito importante, que isso não é feito de qualquer forma e de qualquer maneira. Tem um padrão e não é... as pessoas têm muita dificuldade nesse termo de submissão, porque remete como uma ideia quase uma escravidão. E remete também a um tempo onde muitas mulheres, infelizmente, devido a um contexto real, machista, de uma sociedade de um patriarcado errado, né? Não nada contra o patriarcado em si, mas o errado, o pecaminoso, ele acabou gerando problema, um conflito, onde os homens não se doaram, não amaram sacrificialmente as suas esposas, onde a relação foi de imposição, de abuso, onde isso não tem nada a ver com o Evangelho e nada a ver com o padrão de Deus, onde isso é pecado, onde Deus condena essas práticas. Nós entendemos que esse padrão de submissão, ele até se refere bastante ao que ele fala no versículo 21. Ele fala sobre uma sujeição de uns aos outros no temor do Senhor. Há uma submissão ou uma sujeição de todo o corpo de Cristo uns aos outros. Eu olho para o meu irmão e tento servi-lo e tenho uma sujeição a esse meu irmão, por amor a Cristo. Essa mesma ideia, ela parece estar passando para o versículo 22, onde as mulheres devem servir e de ser essa sujeição, essa submissão
auxiliando os seus maridos com uma ideia primária de amor ao Senhor. A ideia é que, ao a mulher honrar a liderança do marido, ela está também honrando e glorificando ao seu Senhor. É como se fosse um subproduto do principal. O principal é Deus, é o Senhor, esse é o motivo maior. E por causa do Senhor, eu me submeto à liderança deste marido. Por amor a Deus, primeiramente, e também, claro, por amor ao seu marido. Essa relação é muito importante aqui. Essa submissão, essa ordem, ela passa desse comparativo, onde ele fala: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa ideia, ela é justamente dessa comparação, esse respeito, essa honra. Mas não é de qualquer forma nem arbitrariamente, porque existe uma autoridade maior do que o marido, que é o Senhor. A gente vai ver isso, principalmente no versículo 24. E essa autoridade maior, ela deve ser respeitada até mesmo acima do seu marido. Se o marido quiser que a esposa faça coisas pecaminosas, não pode, porque ela primeiro deve honrar a Deus. Agora, claro, se o marido é crente, espera-se que esse marido, além desse amor, ele vá, de alguma forma, ajudar a esposa a honrar também mais o seu Senhor. Tá? A gente vai até ver um pouquinho também disso quando falar da liderança do marido. Então, nós temos esses padrões. Assim, essa relação de autoridade, de submissão, ela está inteiramente ligada ao senhorio também de Cristo. E aí ele fala no versículo 23, porque, uma explicação, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Essa ideia de salvador do corpo remete à ideia de quê? Proteção. Não é que o homem é o salvador da mulher, esse não é o contexto aqui. Isso é até absurdo, até pelo tudo que Paulo tem falado e tem trabalhado desde os primeiros capítulos, onde ele fala do capítulo 2, conhecidíssimo. A salvação não é por obras, é por meio de Cristo, graça, a fé. E ele fala que tudo é dom de Deus. O que é tudo ali? É tanto a redenção como a fé. A fé e a salvação são dons de Deus. Todo o processo redentivo é dom de Deus. É Deus que trabalha, é Deus que age, é Deus que governa, é Deus que salva o pecador. É Cristo e por meio do seu sangue somente que nós estamos aqui. Lembrando dos solas, somente Cristo. Então, o salvador do corpo aqui é uma referência à ideia de um auxílio, de uma liderança protetiva, onde o homem vai proteger. Como ele é o cabeça, Cristo cuida do corpo, assim o marido deve cuidar do corpo. Que, no caso, ele está fazendo uma referência, cuidar da sua esposa. Não é referência, claro que a mulher é corpo do marido, mas a referência é de cuidado. Então, quando ele fala, sendo este mesmo salvador do corpo, ele está referindo o cabeça, sim, ele deve cuidar. É uma proteção. Quem ele está falando de cabeça e corpo aqui é a igreja, né? Cristo é o cabeça e salvador. Assim, o marido também deve ter essa posição de liderança no lar, mas cuidar. Uma liderança protetiva, acolhedora, que cuida. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse tudo não é tudo e qualquer coisa. Eu creio que tudo ele está tentando abarcar em os aspectos, as áreas. É uma ideia de plenitude, mas não em tudo, sem exceção. Repito, porque pode acontecer, por uma interpretação errada, as pessoas irem contra os versículos bíblicos de que o marido pode exigir qualquer coisa da esposa. Coisas pecaminosas, coisas absurdas, coisas que vão de abuso, e não pode, isso é pecado. Então, a ideia é que essa liderança, essa submissão, ela vai estar plena em muitas áreas, em todas as áreas, mas com as limitações corretas, porque existe um padrão dessa liderança. A liderança ela não pode ser arbitrária, ou conforme bem desejar, ou o humor do indivíduo. É uma liderança que está sempre ligada àquilo que Cristo fez. E lembrando sempre daquilo que Ele conquistou na cruz. De que Ele é o cabeça, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Criador de tudo, o Senhor de tudo. E Ele governa todas as coisas. E é a partir desse padrão que existe essa relação na unidade do casamento. Essa comparação. No capítulo 4... Quando eu falo de unidade, vamos para o capítulo 4. O apóstolo Paulo faz outra comparação também interessante.
aqui ele vai falar sobre unidade, e um dos aspectos da unidade, ele parece remeter, eu já preguei esse texto para vocês, ele vai falar da trindade. Versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, capítulo 4, 1 de Efésios, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, olha só, uns aos outros em amor, o chamado à unidade, esforçando-vos diligentemente, ou seja, você tem um esforço zeloso, um esforço constante, um esforço realmente claro, por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Há somente um só corpo, um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Aí ele relembra, há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Essa referência de há um só corpo e um espírito, ele relembra o Pai, ele parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação de unidade também com aquilo que a Trindade Santa tem feito. Essa referência é uma referência de comparação, onde as relações devem ser baseadas naquilo que o Senhor nosso Deus é o modelo. Assim tudo. Assim, quando nós olhamos para o casamento, há um modelo, Cristo e a igreja. Esse modelo, claro, tem limites, até porque Cristo é o Senhor, Deus soberano, e então ele tem atributos, ações, a qual a comparação do casamento vai ter suas limitações. Porque estamos falando de homem ou mulher, né, pecadores e tudo, mas o modelo de liderança, o modelo de submissão, o modelo de ser guiado por ele, é um padrão a ser seguido. Assim, a autoridade do marido, ele precisa servir à necessidade da sua esposa. Assim como a autoridade de Cristo serve à igreja. É uma liderança servil, e a gente vai ver sobre isso. Então, não é a liderança de um déspota, de um tirano, de um homem que manda e faz acontecer, não é isso. A liderança é uma liderança de servo. Cristo é um líder que inspirou-se como mostrando ser líder e servo. Esse é o padrão, Filipenses 2 está lá. Então, mostrando que o nosso Senhor serve como modelo dessa liderança sacrificial, amorosa, que tinha sim autoridade e liderança, mas amava, mas era manso, humilde e firme quando necessário. Assim, a esposa, as mulheres, precisam sim ser submissas à liderança dos seus maridos. Isso muitas vezes não vai estar relacionado à reação ou o dever do marido, certo? Ou seja, o marido deve cumprir o seu papel, mas aquilo que ela deve fazer ao seu marido na submissão não depende da reação do marido. Eu vou ser submissa se ele fizer isso, se ele for assim. Esse não é o ideal. O ideal é que ela cumpra o seu papel para honrar ao Senhor, porque existe uma autoridade sobre ela e ele. É Cristo, ele é o padrão. E esse é o modelo. Ela faz para a glória de Deus. E o marido, eu só vou amar sacrificialmente se ela for submissa. Não. A ideia é que não depende da reação da esposa. Ele faz por amor ao Senhor. E claro, toda essa liderança, toda essa submissão deve ser feita de forma voluntária, por aquilo que a pessoa, como um crente, compreende daquilo que Deus fez. É voluntário, não é imposição, não é por força, não é impondo, não é brigando, no sentido de confusão, discussão, tem que ser assim. Não. As pessoas são crentes, são expostas à verdade do Evangelho e compreendem os seus papéis. E assim, voluntariamente, elas vão fazer os seus papéis de submissão e o outro de liderança. São necessários essa ideia de que existe essa forma voluntária, uma sujeição voluntária em obediência ao Senhor em primeiro lugar. Portanto, aqui é um texto que vai bem contra a ideia feminista, das feministas da atualidade, mas é o padrão de Deus. Mas muitas vezes é porque distorcem também a ideia de submissão. Quer dizer que submissão é escravidão, coisa, não é isso. É auxiliar, é servir, mas a ideia de posição. O homem não é melhor que a mulher como ser. Ambos são iguais perante Deus, mas é posicionalmente. Deus estabeleceu uma liderança no lar, e Deus quer que seja cumprida. O homem é o cabeça,
e a mulher é sua auxiliadora, submissa à sua liderança. Mas essa liderança é amorosa e essa liderança escuta a sua auxiliadora, que é um presente para a liderança também, certo? O homem, quando não escuta, a gente vai ver um pouco sobre isso, ele perde uma graça grandiosa e pode dar fim a toda a sua liderança, se não ouvir a sua esposa. Implicações importantíssimas sobre isso. Um dos fatores primordiais, nesse primeiro ponto que a gente fala das mulheres, da submissão, a gente vai para a segunda parte dos maridos, é uma questão fundamental que, e isso também vai se repetir nos maridos, é o padrão de Deus, onde Ele é o modelo, e não somente o modelo, mas a causa, o motivo de tal liderança, certo? Mulheres sejam submissas, esse é o primeiro ponto desse tema, o padrão de Deus na vida comum. E qual o motivo de tudo isso? O motivo de tudo isso é o próprio Senhor. Esse padrão se repete, certo? Se vocês lerem lá aqui um pouco antes, vamos ler só uma passagem aqui bem um pouco antes. Lá em Efésios 4:30, ele fala... Não, perdão, 32. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe isso? É no Senhor. É por causa dele. Façam isso porque Deus fez por vocês. Façam isso porque Deus fez isso por vocês. Façam isso porque o modelo é Ele. E o que Ele fez deve motivar vocês, mostrar a vocês o padrão que deve ser seguido. A gente vive numa sociedade onde algumas coisas da ética, da moral, são colocadas muitas vezes pela forma mais pragmática, porque funciona. Certo? Então, certas pessoas podem até olhar para esse padrão aqui que a gente está lendo de vida, de conduta, e dizer assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu acho que esse padrão funciona muito. Eu não creio em Jesus, abre aspas, né, a pessoa falando. Eu não creio em Deus, mas eu acho que isso que a Bíblia fala dá certo. Eu vou imitar esse padrão, eu vou fazer igualzinho para que minha casa esteja uma organização, está um caos, e se eu fizer isso aqui, eu acho que as coisas se resolvem. Puramente por uma questão de solucionar o seu problema, ou ter um benefício daquele padrão que está sendo seguido pela palavra, e de alguma forma dar o resultado que ele espera. Mas, dentro da ética e da moral cristã, da ética cristã especificamente, daquilo que nós vemos com o apóstolo Paulo, os evangelhos vão tratar, isso por isso não basta para Deus. Essa realidade só é real quando é feita em Deus, em Cristo, por causa dEle, da glória dEle, do nome dEle. Então, muitas vezes a gente se perde, nesses argumentos com um descrente. Ah, fulano de tal fez muitas boas obras. Rapaz, o cara ajudou demais, fez isso aqui, fez aquilo outro, e a gente se surpreende. E pensa, e até cogita, será que Deus está se agradando ou não daquilo ali, mesmo ele não sendo um crente? É claro que Deus não se agrada. As boas obras que nós vemos nas Escrituras só podem ser feitas para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Efésios 2:10, vocês foram salvos em Cristo para as boas obras. As boas obras é uma realidade para aqueles que creem em Jesus. Assim também, o padrão moral, os ímpios podem até segui-los, para, de alguma forma, tentar ter uma ética correta, uma solução boa para os seus problemas. Mas, aquilo que o apóstolo Paulo tem dito, é que essa realidade aqui só agrada a Deus quando o motivo correto está lá. E qual é o motivo correto? Deus. Ele faz para honrar a Deus. Ele faz em obediência, primeiramente, ao Senhor. Ele faz porque ele quer glorificar a Deus. Assim todos nós, quando vamos praticar algo, quando vamos exercer nossas práticas cristãs de santidade, elas só têm fruto e realidade para glorificar a Deus, ou Deus só se agrada delas, quando nós temos essa motivação correta no coração. A motivação que é no Senhor. Assim, esse padrão aqui que foi falado, ele tem um aspecto de fazer para o Senhor.
É para Deus que é feito. Tanto que, como eu falei de subproduto, ela faça como ao Senhor. Não é isso que ela está dizendo no versículo 22 que a gente leu? Por um marido, como ao Senhor, como para Ele, como para Deus. Faça para honrá-lo. Honrando o seu marido, você honra a Deus. Então, olhe o seu foco. Olhe o que está te motivando. Olhe para onde teu coração está inclinado. Não é só por uma coisa meramente pragmática que dá certo. E se não der certo? E se você fizer e o marido não faz o contrário? E se você fizer e de alguma forma não der a solução que você espera? Porque são pecadores. Pecadores não fazem as coisas corretamente. Deixa tudo? Acaba com tudo? O padrão, quando fazemos para o Senhor, a nossa ótica, perspectiva muda. Fazemos como para o Senhor, em oração, em deleite para o Senhor. E isso faz com que as nossas ações sejam feitas com muito mais diligência, zelo, porque não fazemos para nós mesmos, fazemos para o nosso Deus. Mateus capítulo 5, não vão abrir lá, mas relembrando e fazer uma paráfrase aqui, quando Jesus, o apóstolo Mateus, redige o que Jesus fala, ele faz o quê? Quando ele fala das boas obras, façam as boas obras, para quê? Para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. É para isso. As pessoas fazem as coisas, boas obras, aqui voltando nesse ponto que eu digo que as pessoas descrentes não têm boas obras para Deus, pode ter boas obras para o mundo, para a sociedade, as pessoas aplaudem, mas para o Senhor é manchada pelo pecado porque não fazem com a motivação correta. Jonathan Edwards, no seu livro Afeições Religiosas, que é um clássico, ele fala sobre isso, e ele fala corretamente. A motivação, a glória de Deus, o deleite no Senhor não é visto. As pessoas fazem para status, fazem para conseguir ou conquistar a salvação, que é uma heresia. O homem é salvo pela graça somente. Ninguém é salvo por obras. Efésios 2, novamente, a gente no versículo 1 ao 10, vai deixar isso claríssimo. Então, são eventos que a motivação, a forma que você faz, conta para Deus. Para Deus. É para Ele. Esse é o primeiro ponto. A sociedade não vai ver, ela vai achar bonito, mas o homem, não é para Deus que nós fazemos, não é para os homens que fazemos, é para Deus que fazemos, certo? Até porque é Deus que salva, que redime e que um dia vai julgar a sociedade e o mundo caído. Portanto, esse ponto é fundamental. Outra aplicação, a submissão das mulheres para os seus maridos, aqui, aquelas casadas, precisa feito como se fosse para o Senhor. Lembrando que ao honrar o seu marido, você honra Deus. E não depende de uma reação do seu marido. As que não casaram, lembre-se disso. Quando vocês casarem, esse texto vai ser lido novamente para lembrar sobre a função, o papel do marido e da esposa no casamento. De liderança do marido e submissão da esposa. E essa submissão é uma submissão em amor, voluntária, para que você, ao honrar o seu marido, você honre ao Senhor. E Ele é o motivo para que você faça. E Ele é o modelo. Aqui também tem uma crítica àqueles que casam com descrentes. E uma repreensão aqui. Se você é crente e pensa em namorar com descrente, ou casar com descrente, isso é pecado. E uma das coisas mais terríveis na sua vida, acabar indo casar com descrente, é que esse padrão aqui nunca vai ser suprido pelo outro lado. Porque o indivíduo nem conhece a Deus, nem conhece a Cristo. Como ele será um modelo de Cristo para você? Como ele será um padrão de Cristo para a sua casa? Como ele vai ser isso, se ele nem conhece Jesus? Se pelas práticas do pecado dele, de ser incrédulo no Senhor, ele é um ímpio. E sendo ímpio, ele é inimigo de Deus. Como um inimigo de Deus pode espelhar o amor e a verdade de Deus? Se o que espera para ele é a ira e a condenação eterna, porque ele nunca se arrependeu dos seus pecados e nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Então, é uma repreensão. Se o padrão para o casamento é Cristo e a igreja, e Cristo é o modelo, ao casar com um descrente, as mulheres, elas nunca vão ter esse modelo de Cristo, porque o marido delas é um inimigo de Cristo, e não um modelo de Cristo. Assim também o contrário vai acontecer, certo? Casar com um descrente, você casar com um inimigo de Deus, logo
nunca será um modelo padrão como igreja de santidade que deve ser a esposa. Então, lembre-se, os que não casaram, casem-se com crentes, pessoas que professam a mesma fé em Jesus Cristo, que é o único Salvador, tá bom? Então, essas realidades são fundamentais, porque aponta e remete um testemunho de Cristo e a igreja, que remete também à obra salvífica do próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 25 ao 30. Maridos, como amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem ainda semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a própria carne, né? Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui é fundamental entender o padrão de liderança do marido, e aqui eu acho que é a puxada mais forte para a liderança do homem, e é uma das mais difíceis, porque o modelo é Cristo e esse amor sacrificial. O padrão é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, morreu por ela. Então, é um amor sacrificial, que está disposto a dar a própria vida por ela. Mas esse amor, ele tem que se espelhar em mais de uma forma. A forma que ele trabalha aqui, desse amor sacrificial que se dispõe e que apresenta esse padrão de Cristo, ele vai mais além. Onde aqui ele remete, claro, a algo que é puramente de Cristo, que ele salva a igreja, que ele purifica a igreja, e tudo isso ele faz pelo seu sangue, é um padrão, porque Cristo fez isso por nós. Mesmo assim, remete ao cuidado, o zelo e a disposição de Cristo para com a sua igreja, pelo aquilo que ele fez na cruz. Claro que o homem não tem essa capacidade, mas eu creio que aqui é uma capacidade de salvar, né? Porque quem salva é Cristo. Mas eu creio que isso é uma impulsão, ou seja, uma forma de chamar a liderança sacrificial a cuidar não só da parte física da esposa, que muitas vezes é o que as pessoas acham e para aí. E para o casal crente isso é muito complicado. Então, não é só o físico, não é só prover financeiramente, não é só prover a casa, o carro e as coisas assim. Tem uma provisão espiritual fundamental que parte da liderança, que nutre a sua esposa. Cristo nutre a igreja, alimenta a igreja, cuida dela, espiritual e fisicamente. Né? A provisão de Deus está aí e tal, nós estamos aqui porque Deus provê todas as coisas. Essa parte da liderança talvez seja uma das mais difíceis. Eu estava lendo uns comentários e lembrando de alguns aconselhamentos. Dentro do meio cristão, terrível, com certeza o abuso, o autoritarismo. Isso é pecado, tá? Lembrando, isso é pecado, isso é absurdo. Machismo errado, é pecado. Não remete nada e nem lembra nada do que Cristo fez pela igreja. Não lembra nada do amor sacrificial, cuidador e manso e humilde do nosso Senhor Jesus Cristo, que era firme, mas era bondoso. Então isso é pecado. Mas uma das coisas que mais a gente está lendo, quando começa a ler aconselhamento e ler comentários, uma das coisas mais terríveis e que mais lembra é a liderança passiva de muitos maridos cristãos, onde, em nenhum momento, ele tenta apontar para Cristo no seu lar, não supre o seu lar com a palavra, não supre o seu lar com Cristo, não supre o seu lar com aquilo que as Escrituras ensinam. E muitas vezes parece um casal de descrente, onde o padrão é Cristo, e Cristo tem que ser envolto no lar, porque Ele é o centro das nossas vidas, e relembrando, Cristo é tudo o que temos, Cristo é fundamental em nossa vida, é o Salvador, é o Redentor, é o Criador de tudo, que nos chamou, nos redimiu por o seu sangue, de forma graciosa. E muitas vezes, esse Cristo, ele só é lembrado domingo à noite, ou domingo de manhã, ou é só lembrado no final de semana na igreja, onde, na verdade, o padrão não é esse, onde dizemos, professamos a fé, e essa realidade espiritual tinha que ser envolta em nossa casa. Cultos domésticos. Quem está vindo para a liderança? Para a reunião dos homens. Pastor Valdeir terminou o livro do... não vou falar o nome dele aqui, que eu vou gaguejar. Mas Pastores de Família. Excelente livro.
que fala sobre essas necessidades de pastorear a família. Lembra do culto doméstico, de trazer a Bíblia, ler a palavra com os filhos, explicar as Escrituras. E o marido, líder da casa, precisa sair da passividade, chamar a sua casa de forma intencional, para que busquem ao Senhor. Uma vez, 2 vezes na semana, em algum momento, você precisa se dispor, você precisa fazer com que a sua família vá até Cristo, e sua esposa vá até Cristo. E muitos comentaristas falam isso, né? Muitos conselheiros, que o que eles encontram mais é a passividade, o marido que se abstém dessas coisas, da sua parte de liderança, e de guiar a sua família até o Senhor, de guiar a sua família até a palavra, de guiar a sua família até mais próximo de Cristo, de se capacitar mais, de estudar mais a Bíblia, para de alguma forma ajudar no aconselhamento da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, para poder nutri-los. Portanto, a liderança, esse amor sacrificial que remete o marido, que tem que apontar para Cristo, ele tanto envolve esse amor sacrificial que ele deve sim, literalmente, estar disposto a morrer pela sua esposa, literalmente eu creio que sim, mas também envolve um cuidado também na área espiritual da vida da sua esposa, que muitas vezes é negligenciado ou esquecido. E tudo isso aponta, mais uma vez, para aquilo que Cristo fez pela sua igreja. Aquilo que o Senhor fez é padrão, é modelo. O que ele fez pela igreja? Ele diz. Ele santificou, ele purificou, e ele faz isso por meio daquilo, da obra redentora dele. Isso é um modelo. Como eu disse, tem limitações na comparação, porque o homem não salva, mas esse homem também deve cuidar da área espiritual, assim como Cristo salvou uma igreja, um povo para si. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. A quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez pela igreja. Então ele remete o amor, esse amor que cuida, esse amor zeloso, esse amor que realmente você tem pelo corpo, você alimenta o seu corpo, você não está se automutilando, né? Esse é o padrão normal, a pessoa está alimentando o corpo, está dando água para o corpo, então você cuida dele. Assim também, essa relação deve apresentar um cuidado para com a sua esposa, onde você deve nutri-la, cuidar dela em vários aspectos. Então, o marido deve estar disposto a fazer o máximo para cuidar da sua esposa. Aqui nós temos um ponto importante, é que, quando eu leio esse texto, eu também lembro de uma aplicação importante que, vou fugir um pouco daquilo que eu tenho falado aqui, mas que é fundamental entender que, quando ele fala no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, quem faz isso é o próprio Cristo. E aí é interessante que o Cristo que guarda, salva a sua igreja, redime ela, é o mesmo Cristo que vai garantir a vitória da igreja no final de tudo. Certo? A gente lê Apocalipse, a gente vê isso. A gente vê um cordeiro que abre os selos, que julga todas as coisas e que resgata a sua igreja. A ideia é que Cristo, ele, além de salvar a sua igreja, ele garante a sua igreja perseverando até o final, e ela vai chegar naquele grande dia, santa, perfeita e gloriosa, porque Cristo assim a faz. Porque Cristo assim conquistou na cruz por ela. Assim Cristo garante a vitória da sua igreja. Porque a igreja nunca será uma realidade fracassada. Não falo da denominação, falo da igreja invisível, né? Os crentes de todos os cantos, aí, de todos os locais, tanto aqui na igreja Batista Manancial, as igrejas batistas fiéis que pregam a palavra, outras igrejas presbiterianas, assembleias, que são igrejas que têm ali uma pregação fiel, onde tem crentes fiéis ali, que tem pessoas que estão ali de alguma forma vivendo o evangelho e obedecendo a palavra. Esses crentes estão garantidos naquele grande dia, que Cristo garante. Ele apresenta a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nada, perfeita, porque ele faz assim. Continuando. Então, essa obra, esse padrão, é um padrão para a liderança do marido, que não é um padrão fácil, não é pouca responsabilidade. Há muitas vezes o que faz essa fuga de responsabilidade de apresentar Cristo é porque é justamente isso, uma fuga de responsabilidade.
é mais uma coisa. Então as pessoas às vezes se desfazem disso. Mas não pode, não deve. O marido crente, ele deve buscar forças no próprio Senhor da igreja, no próprio Senhor que o salvou, e buscar forças, sabedoria, para que ele possa exercer aquilo que Deus quer dele. O chamado para liderar a casa de um marido não é um chamado rejeitável ou opcional. Você casa, você é chamado para isso. Você casou, você foi chamado para liderar a sua casa, homens. E isso não deve fazer com que vocês fujam disso, mas corram para o Senhor, para que vocês possam viver, e nós todos, fazer o melhor para glorificar a Deus. Portanto, algumas implicações importantes sobre esse ponto de o homem ser a liderança é justamente esse padrão. O amor sacrificial de Jesus é um modelo. E aqui, não apenas para os casados, mas para todos nós. O amor de Cristo nos constrange. Vamos lá para Gálatas, capítulo 2, um livro antes aí de Efésios, em Efésios, volte para Gálatas, é o livro anterior de Efésios, aí, ou antes de Efésios. Capítulo 2, versículo 20. Apóstolo Paulo, falando um pouco sobre a sua vida, remetendo esse amor. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo tem dito: eu não vivo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E um dos motivos, ele vai dizer, ao meu entender, isso é uma aplicação de motivo. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que o quê? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse amor que foi sacrificial, que morreu numa cruz para nos salvar, nos constrange, ou deveria nos constranger, a tal ponto, a que eu possa nem dar, tentar, de alguma forma, responder a esse tão grande amor, fazendo o quê? Entregando toda a minha vida ao Senhor. Me desprendendo e dizendo: Senhor, sou teu, minha vida é tua, faça o que quiser, porque este amor que o Senhor derramou por mim na cruz, sem eu não tinha o menor merecimento, faz com que eu me constranja, e que minha resposta a tão grande amor é somente viver para ti, totalmente para ti. Esse amor sacrificial, ele faz com que haja em nossas vidas e nós venhamos a ter uma submissão, uma deleite com essa autoridade. Assim também os maridos deveriam buscar, claro, na sua devida proporção, um amor sacrificial para a esposa, a tal ponto que elas se sintam tão constrangidas e tão beneficiadas pelo cuidado, pela proteção, pelo amor do marido, que a submissão elas fazem de forma voluntária e se deleita com isso. Por quê? Porque o marido, ele se sacrifica. Ela vê o amor, o deleite, o descanso que ela pode ver no Senhor ali, na ação e na vida do marido que tanto se dedica à causa da família. Então, quando o marido se parecer tão próximo com Cristo, normalmente a esposa crente, ela vai se deleitar e vai se beneficiar dessa liderança e vai ter uma harmonia nessa submissão. Assim também, o marido se beneficia do auxílio da sua esposa. O autor comenta uma história, todo um comentário que eu li, que ele faz uma aplicação negativa. Ele fala de um caso de uma pessoa que ele conhecia no seminário, e ele diz que houve um negócio que ele estava acho que era um jogo, ele cita, Uno, acho que era o Uno. E ele fala, lá nos Estados Unidos, isso? Aí ele fala que estava todo mundo jogando Uno, ele, a esposa e um casal de amigos, que também eram seminaristas. E aí ele disse que no meio do jogo a mulher do homem nunca falava, ela sempre era calada. Ele achou que tinha uma coisa estranha, o pessoal jogando um jogo divertido que envolve interações, que é o Uno, e a mulher sempre calada. Ele achou estranho.
E aí, em um determinado momento, estava muito constrangedor o silêncio da mulher, e aí o homem, que era o marido dela, diz, não, eu fiz isso, eu falei ela nunca falar em público, na frente dos outros, porque sempre quando ela falava, ela me envergonhava. Então, ele calou a esposa, e a esposa acabou não respondendo mais. Aí ele comenta, o autor, que isso foi um grande erro, claro, além de pecado, né, que ele fez com a esposa, e ele relembra que esse homem, depois de alguns anos, não terminou o seminário, o casamento dele chegou em muitos problemas, destruições, chegou a entrar em crises de depressões profundas, e ele entende que isso foi devido a ele calar a esposa, não saber ter um relacionamento harmônico com a sua mulher, onde a auxiliadora poderia muito bem ajudá-lo. E ele fala que a esposa dele era uma mulher muito inteligente, que poderia ter ajudado ele nas suas crises, mas como ele tentou cessar a esposa, ele acabou tendo grandes prejuízos na sua vida. Assim, ambos os casos, quando não existe essa harmonia no lar, você acaba tendo problemas terríveis para a sua vida conjugal como um todo. Então, obedeçam a palavra e vejam o que Deus tem dito e obedeçam o padrão de Deus, que esse padrão é o padrão correto. Assim, maridos, pareçam mais com Cristo. E assim, as suas esposas podem descansar nessa liderança de sacrificial e ser submissas a isso. Mas, lembrando por último, e aqui eu vou encerrar, Efésios 5, versículo 31, 32 e 33. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, perceba isso. A ideia, ele fala da unidade, aponta para o mistério, que é Cristo e a igreja, essa unidade e a salvação que acontece por meio daquilo que Cristo faz. Essa realidade aponta para o modelo, que é Cristo e a igreja para nós. Ele fala de um homem deixar sua casa e a esposa também, para se unirem, né, deixar pai e mãe, referência a Gênesis, né, no lar instituído do casamento, que o homem vai deixar pai e mãe e tal, e se unir à sua esposa. Isso aponta à unidade grandiosa que é feita no casamento. É estranho, muito estranho, quando homens tendem a achar que as suas mães ou qualquer outra pessoa é mais importante do que a sua esposa. E mulheres, vice-versa. O melhor amigo e a pessoa mais importante para o marido deveria ser a sua esposa e a esposa o seu marido. Melhor amigo, confidente e pessoa de mais confiança. Eu vi isso um dia desse, o cara perguntou, minha esposa e minha mãe, quem eu devo obedecer, ou quem eu devo dar mais crédito, minha mãe ou minha esposa? Pergunta absurda, certo? O pessoal está errando no básico, está errando nem no beabá aí. É claro que é a sua esposa, porque você se faz uma só, a ordem de Gênesis. Deixa pai e mãe, corta o vínculo e você vai fazer outra família. Agora você e a sua esposa, uma só carne. Não é com a sua mãe, é com a sua esposa. Assim, esse vínculo é um vínculo grandioso, essa unidade, que deve relembrar e apontar para Cristo e a igreja. Lembrando, Cristo e a igreja, redenção e salvação. Esse modelo apresenta uma obra salvífica, a obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trabalhou isso nos 3 primeiros capítulos, apontando a centralidade de Cristo. Chegamos a aplicações tão particulares, e vamos chegar mais. Vamos falar de pais e filhos, de servos e senhores, mostrando que entender que Cristo é o Senhor e Cristo é o Salvador muda toda a nossa vida e afeta toda a nossa existência. Não só em coisas grandiosas, que também faz. Redenção eterna, o milênio, são bênçãos que nós vamos desfrutar graças àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas na sua casa, no íntimo com seus marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, como tem sido vivido esse evangelho, que afeta toda a nossa existência. Portanto, eu lembro a vocês, Cristo é o Senhor e Salvador, e nós hoje pertencemos a Ele, governados por Ele. Ele é o nosso cabeça, somos membros, como ele afirma aqui, membros do seu corpo.
E Ele cuida de nós, porque somos membros do corpo dEle. Ele zela por nós, nos governa, nos orienta, nos direciona e diz para onde temos que caminhar. E nele temos tão grande redenção. E a vocês que hoje estão aqui e não fazem parte da igreja, não digo só a Igreja Batista Manancial, qualquer outra igreja cristã, e você nunca professou a fé em Jesus Cristo, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca confessou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, eu chamo você ao arrependimento esta noite mais uma vez, porque a obra grandiosa do amor sacrificial de Jesus, que nos constrange por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, deveria lhe constranger também a sair da sua vida de pecado e deixar de ser inimigo de Deus e fazer hoje parte do povo dEle, para ser membro do corpo dEle, para ser cuidado por Ele, para ser apresentado um dia como uma igreja santa e gloriosa, um povo santo e glorioso, remido naquele grande dia que nós seremos chamados pelo nosso Senhor. Então, arrependa-se, venha para Cristo, para que você desfrute das bênçãos celestiais que é estar em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que os homens e mulheres aqui presentes, ao ouvir sobre as verdades do casamento, de ser marido, esposa, e ver o exemplo de Cristo e a igreja, que isso possa nos tocar profundamente e mover os nossos corações em obediência à Tua palavra, que possamos honrar o Teu nome e a Tua glória, que nossas ações venham a ter um propósito claro, Senhor, o Teu reino, o Teu nome, para a glória do Senhor. Nos abençoa, nos guia, que possamos ser uma igreja fiel, uma igreja que obedece a Tua palavra, que prega o Teu Evangelho, que vive o Evangelho diariamente. Ser com cada um de nós, nos abençoa, nos direciona, para a honra e glória do Teu nome. Assim que te oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.